Olá, pessoal do nono ano do Instituto Ana Nery. Pessoal, vamos continuar falando sobre o continente africano, tá? Pra gente encerrar o assunto sobre África. E começar aí no livro de vocês a partir da página 149, tá? A gente vai falar um pouquinho da questão da industrialização do continente africano e também falar sobre a urbanização e as condições de vida. Lembrando, gente, que sempre que a gente fala em continente africano, a gente não pode confundir, né, um continente inteiro com apenas um país, tá? A gente sabe que os 53 ou 54 países da África, né, contando aí com o Saara Ocidental, são países que têm particularidades, né? E são países aí que têm diversas culturas. A gente não tem somente uma cultura, a gente não tem somente uma situação econômica. Então, quando a gente fala em industrialização e urbanização do continente africano, a gente está, de certa forma, generalizando, mas vocês sabem que há alguns países que têm condições de vida melhor do que outros, tá? Aqui, ó, na página 149, ele começa dizendo o seguinte: o longo tempo na condição de colônia dificultou todo e qualquer empenho em se desenvolver uma atividade industrial no continente. Lembrando, gente, que a Revolução Industrial, né, começou lá na Inglaterra no século XVIII e todos os países que tiveram industrialização apenas no século XX são considerados países de industrialização tardia ou retardatária, que no caso é o que acontece com os países da África, né? Os países da África, assim como o Brasil, também aqui na América, né, a Argentina, o México, tiveram também industrialização tardia ou retardatária, que foi industrialização bem tarde no século XX, ou seja, quase 2 séculos depois da primeira Revolução Industrial, e aí, no caso, contam ainda com a industrialização tradicional, né, com aquelas indústrias de base, as indústrias aí com pouca tecnologia, né, então são indústrias ainda um pouco atrasadas em relação a outros países aí, como o Japão, a Coreia do Sul, né, alguns países da Europa Ocidental e assim por diante, tá? Estados Unidos também e outros países que têm aí uma industrialização mais desenvolvida. Aqui diz assim, ó: os europeus exerceram um controle excessivo sobre as atividades comerciais e não houve nenhuma iniciativa por parte deles em incentivar a instalação de um parque industrial que tornasse o continente autônomo em relação à produção de bens industrializados. Lembrando, gente, que parque industrial é um local, né, onde você vai ter aí várias indústrias de diversos tipos, de diversos ramos, né, em um único local, sem ter a presença de residências, tá certo? Então, isso aí é o que a gente chama realmente de parque industrial. Aqui no próximo parágrafo diz assim: por possuir uma economia voltada para a produção de recursos primários, a África tem um nível de industrialização baixíssimo, mesmo ao compararmos com o nível de outros países do mundo subdesenvolvido. Então, mesmo a gente comparando os países da África com outros países subdesenvolvidos, seja da América, seja da Ásia, né, a gente ainda assim vai ter uma industrialização bem mais baixa, bem mais atrasada, tá bom? Nos países aí africanos. Aqui lembrando também que os países africanos, né, eles possuem grandes riquezas minerais, né, grandes riquezas naturais também, mas que porque eles foram por muito tempo colonizados aí por países europeus, eles ficaram aí, no caso, num sentido de atraso mesmo econômico, né, e também com relação aí à questão da desigualdade social, tá certo? Então isso aí também dificulta a questão da industrialização e da urbanização do continente em si. Aqui diz assim: seus principais setores de indústria têm ligação com o beneficiamento de produtos agrícolas com vistas à exportação, como usinas de açúcar e torrefadoras de café, tecelagens de algodão, suco concentrado e fábricas de óleo vegetal. Destacam-se também por sua grande importância os setores industriais voltados para a extração e transformação de recursos minerais. A gente já viu, né, alguns recursos minerais que há no continente africano. A gente sabe que são um continente riquíssimo em minerais metálicos, né, principalmente por causa da estrutura geológica aí do continente africano, que é mais de escudos cristalinos, né, que no caso são as áreas de planaltos,
e também de bacias sedimentares, que são as áreas de planície, onde a gente consegue encontrar aí muitos combustíveis fósseis, né, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, tá? Aqui diz assim, destacam-se também por sua grande importância os setores industriais voltados para a extração e transformação de recursos minerais e energéticos fósseis, refinarias de petróleo e indústrias mineradoras. Os países mais industrializados do continente africano são a África do Sul, né, que é um país, digamos que mais desenvolvido que os demais, né, do continente, embora não seja um país desenvolvido em relação aos outros países do planeta, tá? A Argélia e o Egito, ok? Aqui diz assim, a atual dependência do continente africano em relação aos países mais ricos e industrializados tem causado um atraso tecnológico, um atraso tecnológico significativo. Para ter seus produtos industrializados, a maioria desses países importa desde bens de produção, que são equipamentos, transportes, produtos químicos e metalúrgicos, até bens de consumo, sejam eles duráveis ou não duráveis, tá, gente? Os bens de consumo são aqueles que são produzidos para o consumidor final, tá? Para ser entregue realmente diretamente para a pessoa que vai consumir. A gente chama de bens de consumo duráveis aqueles que foram feitos para durar mais de um ano, tá? Embora às vezes não dure, mas foram feitos nesse sentido, tá? Como automóveis, automóveis e carros é a mesma coisa. Automóveis, né, móveis, né, algumas coisas como eletroeletrônicos, eletrodomésticos, então tudo isso aí é bens de consumo duráveis. Bens de consumo não duráveis são aqueles onde a data de validade é inferior a um ano, tá? São produtos perecíveis, como por exemplo cosméticos, né? A gente vai ter também aí alimentos, né? São produtos aí que a gente chama de bens de consumo não duráveis, tá? Aí aqui diz assim, ó, responsável por mais de 50% da produção industrial africana, a África do Sul reúne o maior parque industrial do continente, possuindo uma diversificada indústria, na qual os destaques são os setores automobilístico, siderúrgico, químico e alimentício. Apesar de ser pequeno, quando em comparação com o de outros países como o Brasil e o México, a maior parte dessas indústrias é de origem estrangeira, no caso as transnacionais, né? Isto é, transnacionais instaladas no país a partir da década de 1960. Isso equivale a dizer que, assim como o Brasil, o México, a Argentina, a África do Sul é um país em industrialização tardia ou retardatária, que é aquilo que eu falei para vocês no início dessa aula, tá? Aqui, pessoal, nós temos um texto complementar, falando aí sobre o país mais industrializado da África, que é a África do Sul. Vocês vão ver aí nesse mapa algumas coisas relacionadas a esse país, né? As áreas aí onde a gente tem os centros industriais, os complexos também industriais. A gente também vai ter aí a áreas que são aí onde a gente tem recursos minerais, né? Como jazida de carvão, amianto, ouro, cobre, diamante, ferro e assim por diante, tá certo? Então, depois vocês façam uma leitura aí desse texto complementar para entender um pouquinho mais sobre essa industrialização da África do Sul, né? Que é esse país aí, um dos países, né? Que fica aí ao sul do continente. Aqui na página 151, nós temos um mapa mostrando a população economicamente ativa no mundo. Lembrando, gente, que população economicamente ativa são as pessoas que estão em idade de trabalhar, de contribuir para a economia do país, tá? Cada país, claro, que tem uma idade diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem de 15 a 64 anos. De 15, porque subentende-se que com 15 anos você já pode trabalhar no jovem aprendiz, até 64, porque subentende-se que com 65 anos você vai estar aposentado, tá? Mas cada país tem uma população economicamente ativa diferente. Lembrando que todos os países precisam realmente ver a questão do trabalho infantil, né? Devido à questão da ONU, né? A ONU ela realmente fiscaliza essa questão do trabalho infantil no mundo. Aqui nós temos o seguinte, ó. A análise do mapa ao lado nos permite concluir que, em comparação a outras regiões do mundo,
a África apresenta uma menor porcentagem de população economicamente ativa e empregada no setor secundário. Além disso, observa-se certa discrepância, ou seja, certa diferença entre os países. Atualmente, as indústrias, em sua maioria, são as de produto de consumo direto, como a indústria alimentícia, tá? Aí aqui nós vamos ter, ó, a população de 15 anos ou mais de idade economicamente ativa. Aí, ó, pessoas com menos de 60 anos, né? De 60 até 65, de 65 a 70 anos, com mais de 70 e as que não têm dados, tá certo? Como aí a questão da Antártida e a Groenlândia, ok? Aqui, pessoal, ó, através das cores vocês conseguem observar aí no mapa, né? Relativo aí a essas idades, tá? Aqui, ó, como resultado do pouco desenvolvimento da atividade industrial, a maioria dos centros urbanos africanos possui uma função administrativa, com suas economias baseadas em atividades comerciais ligadas sobremaneira ao setor informal. Lembrando, gente, que setor informal é quando a pessoa trabalha sem ter registro, né? No caso, na CLT, ou seja, na carteira de trabalho, e também sem ser concursado, tá? Então, a pessoa não tem vínculo empregatício, a pessoa trabalha na informalidade ou a pessoa trabalha, né, com a questão aí do subemprego, né? Recebendo sem ter um vínculo empregatício, tá certo? Aqui, ó, no geral, as duas Áfricas, tanto a islâmica, né, que é a África branca, como a subsaariana, que a gente chama de África negra, sofrem devido à carência de infraestrutura, desde os pequenos povoados até as grandes cidades. Blackouts ocorrem com frequência, agravando-se com os problemas ligados ao fornecimento de água potável. Um enorme percentual, em torno de 70% dos habitantes, mora em favelas, numa condição subhumana. Uma pequeníssima parcela da população urbana conta com o sistema de telefonia, rede de esgotos e coleta de lixo. Serviços esses que, em sua maioria, estão restritos às áreas centrais, né? Então, aí, fruto da condição de vida aí desse povo, né? Por causa da questão econômica realmente, né? Eles têm muitas riquezas, mas geralmente são explorados aí por outros países, certo? Como, por exemplo, países europeus, a China, também os Estados Unidos, né? A gente tem outros países aí que exploram economicamente os países africanos. Aqui diz assim, ó, de maneira geral, as taxas de urbanização são mais elevadas, justamente nos países que alcançaram o maior desenvolvimento industrial, como a África do Sul, o Egito, a Argélia, Botsuana e Marrocos. Paradoxalmente, ocorre no continente africano algo que merece uma atenção especial. Nos países mais industrializados, as taxas de urbanização são muito reduzidas, ao passo que nas demais nações, mesmo em áreas com predomínio de atividades agropastoris, a população urbana tem crescido assustadoramente nas últimas décadas. Esse fato é justificado à medida que ocorre um intenso êxodo rural, estimulado por diversos fatores, tais como o empobrecimento dos solos, né, com a questão aí da retirada dos nutrientes, a gente tem a desertificação dos solos, a apropriação indevida de áreas agrícolas e pastoris para o uso da monocultura e os brutais conflitos étnicos e tribais que existem no interior de muitos países, devido àquela divisão arbitrária, né, que dividiram os países sem realmente levar em conta os grupos rivais que ficaram no mesmo território, tá, gente? Então, tem muitos países aí da África que sofrem com guerras civis, né? E isso influencia aí também na questão dessa urbanização. Então, a gente, às vezes, tem, né, a urbanização um pouco mais atrasada devido a vários conflitos que eles possuem, tá bom? Aqui, ó, temos um gráfico mostrando a distribuição populacional. Aí temos alguns países aí abaixo, né? E fazendo uma comparação aí entre 2005 e 2010, tá? Então, a porcentagem da população, no caso aí, é urbana, né? A gente vai ter aí Angola, ó,
que tinha aí cerca de 52 a 53% de população urbana, e agora, né, no ano de 2010, passou a ter cerca de 58%, então a gente teve um aumento. A África do Sul também teve um aumento, né, e outros países aí não apresentaram dados de 2010, tá bom? Aqui diz assim, ó, como resultado desse êxodo rural, ocorreu a formação de grandes aglomerações urbanas na África, várias delas alcançando um contingente superior a 1 milhão de habitantes. Exemplo, o Cairo, né, que é uma cidade que tem 9,5 milhões de habitantes, Lagos, que tem 11 milhões, Kinshasa, que tem 5,8 milhões, Cidade do Cabo, com 2,4, Argel, com 1,6, Luanda, com 2,8 milhões, entre outras. Então, as cidades aí, elas realmente passaram a ter mais de 1 milhão de habitantes devido a essa questão do aumento do êxodo rural, tá? As pessoas passando a sair do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, ok? Aqui, ó, como resultado desse êxodo rural, né, ocorreu essa formação de grandes aglomerações urbanas, porque muitas vezes essas cidades realmente não estão preparadas, né, para receber toda essa população, o que faz com que a gente agrave ainda mais os problemas sociais que a gente tem nos países africanos. Aí aqui embaixo termina dizendo o seguinte: diferentemente da evolução das megacidades, que a princípio concentravam-se no mundo rico, atualmente as cidades se espalham por países da Ásia e da África. Surgem então cidades que estão ganhando milhões de habitantes em poucos anos e com uma enorme carência de infraestrutura para abrigar a todos os seus habitantes, formando verdadeiros bolsões de miséria, promovendo a proliferação de favelas e o surgimento de moradores de rua. Aqui, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a população e as condições de vida dessa população aí africana. Nós temos um mapa aí mostrando os países africanos com maioria da população urbana, né? Fazendo uma comparação aí de 1990 e depois uma comparação aí com 2010. Então, esses países que estão grafados de laranja são os países que têm a sua maior parte da população morando nas cidades, tá? Então, vocês estão vendo aí que a maior parte dos países da África ainda tem sua população, a maior parte da sua população morando no campo. Aqui diz assim: as nações africanas possuem uma grande fragilidade econômica por causa do baixo nível de industrialização de quase todo o continente, baseado em atividades de exportação. Vimos que o parque industrial africano é limitadíssimo, dependente financeiramente de outros países, além de ter uma política praticada por uma série de governantes corruptos. A proporção que as nações africanas davam prosseguimento aos processos de independência na década de 1960. Bancos internacionais americanos e europeus concederam muitos empréstimos a juros baixos com o objetivo de que fossem feitos investimentos em obras de infraestrutura, como ferrovias, usinas elétricas, estradas e várias outras obras. Só que, gente, como ocorre muito a questão da corrupção, né? Muitas dessas obras realmente começam, mas não são concluídas, tá? Aqui continua dizendo o seguinte: contrariamente, a maioria dos países beneficiados por esses empréstimos construíram uma insignificante infraestrutura que atendeu sobretudo a indústrias e empresas agrícolas multinacionais. Mais uma vez, né, aí a questão da exploração dos países que não são africanos, né, explorando aí esses recursos que há na África, tá? Em muitos casos, esses generosos, né, entre aspas, empréstimos tiveram outras destinações: compra de armamentos, fomentando a violência e a alimentação da corrupção de membros do poder público, resultando no enriquecimento de políticos, reis e presidentes africanos. Os juros desses empréstimos dispararam e multiplicaram-se de forma assustadora, aumentando o valor da dívida externa desses países. O pagamento de parcelas da dívida e o desvio de verbas públicas
esvaziam os cofres dos governos. Então, pessoal, quando a gente fala realmente aí nessa questão desses empréstimos, né, a juros altos, para melhorar a infraestrutura, realmente só acaba beneficiando as empresas multinacionais, tá? Aqui fala o seguinte, ó. Assim, a população da maioria dos países africanos encontra-se completamente desassistida de serviços públicos de saúde, educação e alimentação. Aqui temos uma imagem e na legenda diz assim, ó, os empréstimos concedidos aos países africanos foram desviados para outros fins, fazendo a riqueza de muitos governantes, o que deixou a população quase que assim, ó. Isso faz com que a África apresente os piores indicadores sociais do mundo. Gente, não somente o IDH, tá? Mas outros indicadores que a gente tem, como por exemplo o IPH, o coeficiente de Gini, né? Todos esses aí possuem também aí, no caso nos países da África, os seus piores índices, tá? Aqui diz assim, ó, o agravo dos problemas sociais na África está relacionado ao crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas. Esse continente é um dos que possuem a maior taxa média de crescimento natural, aproximadamente 1,9% ao ano. Esse ritmo acelerado de crescimento gerou um salto na população absoluta da África, que no caso, quando a gente fala população absoluta, a gente está falando no total mesmo de habitantes, tá? De 850 milhões de habitantes para 1,1 bilhão em 2013. Como principal causa desse exagerado crescimento natural, aponta-se para as altas taxas de natalidade, numa média de 3,7% anual. Isso significa que se trata de uma população com um grande percentual de crianças e jovens. A estimativa atual é de que quase 42% dos africanos tenham idade inferior a 15 anos. Da mesma forma que as taxas de natalidade, na África as taxas de mortalidade também são bastante elevadas, inclusive na fase adulta. Além de o atendimento médico ser muito precário, isso quer dizer que o povo africano possui uma baixa expectativa de vida, atualmente em torno de 49 anos. Isso afeta diretamente a população economicamente ativa, que se torna insuficiente para prover o sustento do grande número de crianças e jovens, com o agravante de ser uma população bastante desqualificada em virtude do alto índice de analfabetismo. Então, gente, infelizmente, né, nós temos graves problemas sociais no continente africano, tá? Aqui temos a questão do drama da AIDS. Aqui fala assim, ó, entre os flagelos que atingem o continente africano, a epidemia de AIDS é um dos mais brutais. Com certeza, gente, vocês já estudaram mais sobre a AIDS, né, em ciências, e vocês também já devem ter visto, né, que nos países africanos a gente tem grandes casos aí de AIDS, tá? Um grande número de pessoas que realmente são soropositivas, tá? E a gente tem outro problema aí no continente africano relacionado à AIDS, que é aquele que a gente chama de órfãos da AIDS, né? Que são crianças que realmente são abandonadas por terem AIDS, ou então perdem os seus pais, né? Para por terem AIDS, tá? Lembrando que a AIDS realmente não mata, não é uma doença que mata, né? Mas ela baixa sua imunidade e você pode morrer de qualquer outra doença, né? Até mesmo uma gripe. Então, a AIDS, ela baixa totalmente sua imunidade e você fica aí sem defesa alguma. Como no continente africano a gente tem outros problemas aí, como a questão da desnutrição, a questão da fome, a questão da falta de água potável em muitos países, a gente também tem um agravamento aí dessa doença. Aqui diz assim, ó, 3/4 das mortes causadas pela doença no mundo ocorrem na África subsaariana, que abriga 67% da população mundial portadora do vírus HIV. Uma tragédia que afeta cada vez mais crianças e jovens até 24 anos de idade, que em 2007 representavam quase 60% dos infectados. Nesse ano, apenas nos países subsaarianos morreram em torno de 250 mil crianças
de até 15 anos, em decorrência da AIDS. Em 7 países vizinhos do sul do continente, Botsuana, Lesoto, Namíbia, África do Sul, Suazilândia, Zâmbia e Zimbábue. 15% da população adulta tem o vírus HIV, tornando-se, além de um problema de saúde pública, um problema econômico, pois, em virtude das elevadas taxas de infectados entre pessoas adultas e jovens, a força de trabalho está bastante comprometida. Sistemas públicos de saúde precários, somados à pobreza e à desnutrição, aumentam a incidência de doenças em portadores do HIV, reduzindo a expectativa de vida da população. Na África subsaariana, ela não passa hoje, em média, de 50 anos, né, a expectativa de vida aí. E no Zimbábue não chega a 40. Com esse declínio, a expectativa de vida retrocede a níveis anteriores aos da década de 1950, quando a expectativa era muito baixa, tá? A situação é mais dramática para crianças contaminadas por transmissão vertical ao nascer. Metade das que não recebem tratamento morre antes de completar 2 anos. Há também o drama de milhões de crianças que perderam os pais por causa da doença e não encontram quem possa cuidar delas. São os órfãos da AIDS, problema social de grande proporção em alguns países. Nos últimos anos, porém, houve aumento considerável da parcela da população contaminada que passou a ter acesso aos medicamentos antirretrovirais, conjunto de pelo menos 3 drogas que, quando administradas ao mesmo tempo, tem seu efeito potencializado. Entre 2003 e 2007, países como Ruanda e Namíbia, que ofereciam tratamento a cerca de 1% dos contaminados, passaram a oferecer, respectivamente, a 71% e 88% dos portadores de HIV, ok? Então, pessoal, aqui a gente tem, para encerrar, falando um pouquinho sobre os fluxos migratórios, né? E outros problemas que a gente tem aí no continente africano. Fluxos migratórios, a gente vai ter aí um mapa mostrando abaixo, junto com um texto complementar, sobre a questão dos locais onde a gente tem refugiados. Vocês estão vendo aí, ó, a questão do Sudão, a República Centro-Africana, a República do Congo, né, a Etiópia, o Sudão do Sul, que são países aí que realmente onde a gente tem uma alta taxa de refugiados, em vista aí também dos países que são vizinhos praticamente do continente africano, países do Oriente Médio, né, como por exemplo a Síria, que é um país que tem muitos refugiados. A Síria pertence ao continente asiático, né, aí ao Oriente Médio, e a gente tem um grande número de refugiados devido à questão de guerra civil. Então, a mesma coisa acontece nos países da África, tá? Muitos fogem aí de guerra civil, muitos fogem também de crise política, crise financeira, da fome também, da desnutrição, das condições de vida. Então, realmente, isso aumenta aí o fluxo migratório. Aqui diz assim, ó, diante da insustentabilidade da vida humana e das precárias condições existentes no continente africano, há vários séculos a população africana vem realizando importantes deslocamentos migratórios, tanto no interior do continente quanto para o exterior. Após o processo de descolonização, os fluxos migratórios tornaram-se mais intensos. De ordem interna, as crises econômicas e a posição ditatorial de alguns governos africanos são fatores que contribuem significativamente para que haja intensos fluxos migratórios externos. Nas últimas décadas, milhares de africanos migraram para fora do continente, sobretudo em direção aos países europeus, como França, Inglaterra, Espanha e Portugal, que eram antigas metrópoles, né, que colonizavam aí esses países, tá? Aqui, ó. E para os Estados Unidos e o Canadá, no caso aqui na América do Norte, tá? Em busca de asilo político, trabalho e melhores condições de vida. Entretanto, a maioria dos migrantes africanos vive numa condição subhumana na clandestinidade, sofrendo uma forte discriminação racial e sujeitando-se a trabalhar
em subempregos, ok? Aqui, ó, na página 156, a gente tem aí falando sobre outro problema social, que é a fome, né? E aqui diz assim, ó, fome, problema político que ameaça o futuro do continente. Aí aqui diz o seguinte, lembra que no capítulo anterior, o continente africano foi visto como uma terra de contrastes ou diversidades? Vocês lembram, gente, que quando eu falei que enquanto o continente africano era um continente muito rico, né? A gente tinha diversas riquezas naturais e minerais, ao mesmo tempo a população sofria aí na miséria, na pobreza, né? Com fome, com desnutrição, com doenças. Então a gente tem aí um contraste, né? Enquanto um dos continentes mais ricos em recursos minerais é um dos continentes mais pobres em relação à economia. Aí aqui diz assim, pois bem, apesar de ser um grande exportador mundial de produtos agrícolas, o continente africano possui atualmente o pior quadro de fome de todos os continentes. Para entendermos essa situação, vamos primeiramente compreender o que é a fome e de que modo ela afeta a vida de milhões de pessoas. Aí temos aqui o conceito de fome. Aqui diz assim, a fome é caracterizada pela privação de alimentos por um determinado período de tempo e pela consequente perda dos nutrientes essenciais para vivermos. Segundo a OMS, o corpo humano necessita de 2.500 calorias por dia em várias regiões do mundo. Milhares de pessoas não ingerem por não terem acesso nem a metade dessa quantidade de calorias. Agora imagine, se nos países desenvolvidos uma parcela da população passa fome, o que pode acontecer no continente africano, tido como o mais subdesenvolvido do mundo? Então, pessoal, realmente a fome não é só você não ter o alimento, né? É você não ter o acesso a todos os nutrientes necessários para o seu corpo. Então, por isso que, além da fome, nós temos aí a desnutrição, né, dessas pessoas. Então, muitos morrem também desnutridos. Aqui diz assim, ó, a origem desse flagelo tem suas raízes plantadas no colonialismo europeu, mais uma vez, né? Que estabeleceu o modelo econômico de dependência externa, mantido posteriormente pelas elites africanas que ascenderam ao poder durante o processo de descolonização. Para agravar essa situação, a população africana cresceu rapidamente nas últimas décadas, passando de 221 milhões de habitantes em 1950 para 1.111 milhões em 2013. Isso significa que a demanda por alimentos cresceu vertiginosamente nesse período. Em muitos países africanos, em especial os da África subsaariana, a existência de graves problemas de subnutrição e carência de alimentos faz parte do cotidiano dessa população. Como não poderia deixar de ser, são as crianças as que mais sofrem com essa condição de miséria. A subnutrição nos primeiros 5 anos de vida é responsável por problemas de desenvolvimento físico e intelectual. Entre as causas da fome no continente africano, podemos citar a ocupação de pequenas propriedades de terra antes coletivas pela monocultura, impossibilitando a produção de gêneros alimentícios básicos que abasteciam a população. Essa invasão provocou uma grave diminuição da oferta de alimentos, o que fez com que os governos de vários países africanos passassem a importar esses produtos, ao invés de investir na ampliação de lavouras. A ocupação das áreas de florestas tropicais e de savanas, cujos solos se apresentam pouco férteis e bastante suscetíveis a ações erosivas, originando desequilíbrios ecológicos como a desertificação, que diminui a disponibilidade de pastagens e de terras cultiváveis. As guerras étnicas, pela disputa de poder entre diversos grupos rivais, que têm espalhado terror na população africana. Esses grupos saqueiam aldeias, destroem lavouras e matam indiscriminadamente os rebanhos, visando derrotar o inimigo. Como se não bastasse, desviam os alimentos doados para os países mais ricos, com o objetivo de causar danos aos grupos contrários. Então, gente, é muita questão aí de conflito mesmo, tanto por interesses sociais, né, como também por interesses políticos. Então, a fome não é somente um problema
de desigualdade, aí, de falta de distribuição de alimentos, mas é principalmente por falta de interesse político. Aí ele encerra dizendo o seguinte: apesar de todos esses fatores, o grande responsável pela situação da fome é, sobretudo, o modelo econômico, gerador de dependência dos países africanos e beneficiador dos países desenvolvidos, por destinar-lhes a maior parte da produção agrícola africana, privilegiando a monocultura em detrimento da agricultura de subsistência, que é a que mantém a própria população, né? Apesar do quadro de fome na África vir se agravando de forma acelerada, pouco ou nada tem sido feito para amenizá-la, tanto por parte dos governos africanos como por instituições internacionais. Aí temos uma imagem aí, né, de pessoas africanas, e aqui diz assim, ó, segundo a ONU, aliás, o Programa Mundial de Alimentos da ONU, a instabilidade política na África é causada pela fome. E, portanto, ao mesmo tempo, a fome é causa e consequência da pobreza, como também causa e consequência de conflitos, ok? Aí aqui temos um textinho falando sobre a África no século XXI. Os dias atuais da África são tempos difíceis. Muita coisa mudou, é claro, em relação ao início de sua colonização. Porém, os problemas políticos, econômicos e sociais continuam se agravando em pleno século XXI. Mesmo já passados 5 séculos de exploração colonial e cerca de 40 anos de descolonização, de formação dos Estados nacionais, o continente ainda padece. A razão desse sofrimento é que mesmo com todos esses problemas, a África continua despertando, atraindo o interesse de potências mundiais. O motivo? Seus principais recursos minerais, entre eles o petróleo, que a torna atualmente um continente estratégico. Os Estados Unidos, principalmente, têm instalado bases militares no Quênia, no Egito e em Djibouti. Tropas norte-americanas, em conjunto com tropas africanas de países como Mali, Chad, Mauritânia e Nigéria, têm realizado exercícios militares sob o pretexto de que esses exercícios são necessários para deixar afiados os soldados contra o terrorismo, que, como eu falei para vocês, acontece muito no continente africano, porém não é divulgado pela mídia e também não é de interesse político, né, realmente divulgar aí esses atentados. Aqui diz assim, ó, porém o verdadeiro motivo é outro. Trata-se, na realidade, de uma questão geopolítica, com base no interesse pelo petróleo africano, visando assegurar o abastecimento do Ocidente, principalmente o estadunidense. Aí temos aí um gráfico mostrando aí o percentual da população vivendo com menos de $1 por dia, ou seja, em situação de extrema pobreza. Aí vocês vão ver aí, ó, que no caso a gente tem 24,3% de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza aí na África subsaariana, tá? E aqui nós temos um texto complementar falando aí sobre os refugiados. E aqui na página 158 falando sobre a Primavera Árabe, tá? Que foram aí vários conflitos que começaram a acontecer para protestar e tirar aí, no caso, os políticos do poder, né? Principalmente do sistema ditatorial, ok? Então, pessoal, a gente continua nosso assunto aí nas nossas aulas online, tá? Bons estudos e até lá!